Quanto será que custa para fazer a estrutura e o telhado de uma casa usando eucalipto tratado e telha sanduíche? Hoje vou mostrar para vocês quanto nós gastamos para fazer a cobertura da nossa casa aqui na chácara, mostrando os materiais, as medidas, a quantidade que usamos e valores que pagamos em cada peça. E no final vamos somar todos os valores para ver quanto ficou o nosso telhado. Antes de começar a falar dos preços, eu vou explicar um pouquinho sobre a nossa cobertura. A nossa casa tem um desnível mínimo no terreno, então não precisamos compensar no tamanho dos nossos pilares. Nós usamos dois tipos de madeira, que foi o eucalipto tratado, onde que usamos nos pilares, nas vigas e também nos caibros, e os ripões a gente optou por usar a madeira chamada paraju, que é uma madeira muito bonita e resistente. Então vamos começar detalhando pelos pilares. No total, usamos 12 pilares de eucalipto na casa, onde são 4 do lado direito, 4 do lado esquerdo e 4 centrais. Os 8 pilares laterais têm 3,5 metros de altura e uma bitola de 20 a 22 centímetros. Os valores da unidade eu vou deixar escrito na tela para o vídeo não ficar cansativo. Vendo hoje uma mudança que eu teria feito, em vez de ter comprado esses 8 eucaliptos de 3,5 metros, eu teria comprado de 4 metros, que eu ia ganhar um pouco na altura. Até porque, se eu for ver questão de preço, a diferença na época era aproximadamente uns R$13 por peça. Como essa é a nossa primeira casa, acaba ficando uma coisinha ou outra que, se fosse fazer novamente, a gente faria diferente. Uma alteração que eu faria era deixar mais alta. Não que ela ficou baixa. Pelas imagens aí vocês conseguem ver. Mas eu gosto de casa bem alta, então eu teria mudado isso por questão de estética mesmo. Para os pilares centrais, usamos 4 peças de eucalipto com 5 metros de comprimento e a bitola de 20 a 22 centímetros. Nas vigas, já usamos 3 peças com bitola de 16 a 18 centímetros e 8 metros de comprimento, mas poderia ser também 6 peças de 4 metros, porque o tio do meu noivo fez a parte de cima do telhado, ele partiu ao meio para ficar mais fácil de erguê-las até colocar nos pilares. Já nas vigas da cobertura, usamos mais 3 peças de 5 metros, também com a bitola 16 a 18 centímetros, que poderia também ter sido 4 metros, a gente comprou a mais e teve que cortar um pedaço. Uma das vantagens que tivemos foi justamente a escolha da telha sanduíche. Como ela é mais leve, possui características diferentes da telha de barro, conseguimos fazer uma estrutura utilizando menos madeira do que usaríamos em uma coberta tradicional de telha de barro. No nosso caso, usamos 14 caibros de eucalipto, sendo 7 de cada lado. Eles têm bitola de 8 a 10 centímetros e 4 metros de comprimento. Para as ripas, escolhemos uma madeira chamada paraju. Além de ser uma madeira resistente, ela também tem uma cor avermelhada muito bonita. E gostamos também muito do contraste que ela faz com o forro branco da nossa telha sanduíche. Usamos 12 ripas de 6 metros. Essa madeira atravessando, ela tem a bitola 16 a 18, compramos de 4 metros para justamente cortar do tamanho certo para poder ser encaixado nas duas laterais. Agora chegamos a uma das partes que eu acho que é a mais interessante para quem está pensando em fazer uma cobertura parecida, as telhas. Nós escolhemos a telha sanduíche na cor creme, com o forro branco. Esse forro, ele é em metal também, porque às vezes tem gente que pergunta se ele é tipo aquele PVC, e não é. A nossa escolha foi a de 30 milímetros e com interno de EPS. No nosso caso, usamos 24 telhas com 4 metros e 25 centímetros de comprimento. Também tivemos o gás cacumieira, que é aquele detalhe que coloca na união das duas telhas lá no topo, e também o gás com os parafusos, que é um parafuso especial para colocar essas telhas, que ele chama autobrocante. Usamos 12 cumieiras e compramos 300 parafusos autobrocantes, mas não usamos todos. Já os parafusos para prender a cumieira, eles são menores, e eu comprei na época e não guardei a nota, então vou ficar devendo vocês só esse valor. Se levar em consideração o preço da telha sanduíche de barro, é bem cara. Só que uma coisa que gostamos bastante na telha sanduíche é a facilidade de instalação. E se você tiver habilidade, você mesmo instala. Só tendo uns cuidados básicos, a luva para não cortar a mão. Ela também tem uns acabamentos laterais que a gente ainda não colocou. Nós vamos colocar calha, então a gente está deixando para fazer isso por último. Se estiver buscando também uma alternativa mais barata, pode optar pela cor natural, que ela é bem mais barata que essa. Nós escolhemos a cor creme porque combinava mais com o estilo que estávamos buscando para a nossa casa. Então vamos para a parte que interessa. Quanto gastamos no total?
De madeiramento, nós gastamos R$ 5.815,55. De telhas, gastamos R$ 12.739,80. De cuminheiras, gastamos R$ 658,80. Parafusos, R$ 450. Somando todos os valores, deu R$ 19.664,15. Esse foi o valor que gastamos nesses materiais para fazer a cobertura da nossa casa. Lembrando novamente que esse valor é referente aos preços que encontramos no início de 2025, sem considerar o frete e sem incluir alguns itens de acabamento que ainda não foram feitos, como as calhas e os acabamentos laterais. E para quem estiver pensando em fazer uma cobertura parecida com a nossa, uma coisa muito importante é prestar atenção na altura dos pilares e na inclinação do telhado. Nós escolhemos fazer uma queda um pouco maior porque era justamente a estética que queríamos para a casa. Mas siga sempre a orientação do fabricante. A nossa telha, a inclinação mínima indicada era de 5% e a recomendada era de 10%. Então, antes de definir a altura dos pilares, é importante verificar a especificação da telha que você vai utilizar e fazer o cálculo da inclinação corretamente. Lembrando que esse tanto de madeira foi feita para essa telha, que é muito mais leve. No caso de ser um telhado com telha de barro, aí tem que recalcular a quantidade de madeira. Nós também não somos profissionais da construção. Estou mostrando aqui a nossa experiência, as medidas e os valores que usamos na nossa casa. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a terem uma ideia de quanto nós gastamos para fazer a cobertura da nossa casa e também das quantidades de madeira e telhas que usamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder. E se você está acompanhando a construção da nossa casa, aqui na chácara, já se inscreva no canal porque ainda temos muita coisa para fazer por aqui. E vou dar um spoiler do que vem pela frente. Mesmo morando em Minas Gerais, onde é muito comum encontrar naquele estilo mais rústico, de roça e de rancho, nós decidimos fazer uma coisa um pouco diferente. A nossa casa vai ter um estilo rústico, mas com uma inspiração praiana e uma pegada grega. E em breve mostrar para vocês o nosso reboco grego. Então, se você quer ver essa construção até o final, fique por aqui que tem muita coisa ainda para acontecer. Muito obrigado por assistir, fique com Deus e um beijinho no coração.